A mulher hemorroíça, como é conhecida. A hemorroíça é aquela que tem uma hemorragia, né, que sofre de uma hemorragia constante. Então, é sobre essa mulher esplendorosa que a gente vai falar hoje. Que Jesus, a única cura, é a única cura que Jesus fala, filha, minha filha. Então, vamos lá? Não faz, pode. Eu estou me adaptando. Bom, então vamos lá. A gente gosta de colocar algumas epígrafes, fazendo assim, tipo um resumo do que a gente vai falar. Então, isso está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Então é isso que aconteceu com essa mulher. Ela não desanimou um minuto. Por 12 anos, ela foi em todos os médicos, em todos os curandeiros. Ela perdeu todos financeiramente, ela perdeu tudo. Ela só não perdeu a fé. E no Evangelho, capítulo 5, bem-aventurados aflitos, item 18, bem e mal sofrer, fala que todos que estamos no mundo de provas e expiações, todos sofremos, seja na palha, seja no trono, mas quão poucos sabem sofrer. E o desânimo é uma falta. Então essa mulher, ela não ficou desanimada um minuto. Ela era de Cesareia de Felipe, e ela ficou sabendo do Mestre Jesus, esse jovem que curava, que levantava paralíticos, que dava visão aos cegos. E ela falou, não, eu não posso perder essa oportunidade. Olha que mulher corajosa, depois de 12 anos sofrendo esse estigma, ela foi vilipendiada, humilhada. Depois nós vamos ver, hoje, né, século 21, com tantos recursos para uma mulher nesse ciclo. Agora imagina, na Palestina, século I, o que essa mulher sofreu, tendo uma hemorragia constante durante 12 anos. Será que nós poderíamos, será que nós estaríamos nessa altura de sofrer tudo isso? E ainda, ela morava, Cesareia de Felipe, ficava à esquerda do mar de Genezaré, ou lago de Tiberíades, ou lago do mar da Galileia. E Cafarnaum ficava do lado direito. Então uma mulher sozinha, totalmente rejeitada, solitária, ela atravessou todo esse mar para encontrar com Jesus. Então ela não houve desfalecimento. E os milagres não são para derrogar as leis, mas são obras da fé. Depende daquele que quer que aconteça. E aí, no capítulo 100, o que fazemos do Mestre, no livro Vinha de Luz, Emmanuel, ele fala, não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então, olha que lindo. Então, nós precisamos fazer do Mestre Jesus o nosso dia a dia. Ou seja, tudo que nos acontece, a gente poderia falar, como Jesus agiria em meu lugar? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Ele é guia e modelo. Ele é guia e modelo. Então, o guia a gente tem que seguir e o modelo a gente tem que copiar. Então, em todas as nossas ações, como Jesus agiria em meu lugar? Então não é só nos centros, nos templos, é no dia a dia. Nós somos cristãos 24 horas por dia. Então é transformado realmente o quê? Em padrão permanente de vida. E o outro, está no Pão Nosso, capítulo 44, curas. Emmanuel também nos diz assim, não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas acima de tudo o corretivo espiritual. Então Jesus, ele não veio curar corpos, ele veio curar espíritos. Todos que cruzaram o caminho de Jesus
Não, nunca mais foram os mesmos. Quando Públio Lentulus foi bem de noite, para que ninguém o visse, bem de noite procurar Jesus para que a sua filha fosse curada, Jesus disse a ele: você pode me seguir agora ou daqui a milênios, está em suas mãos. Ele abaixa a cabeça e vai embora. Só que ali Jesus já viu quem? Ele via Emmanuel. Públio Lentulus era Emmanuel. Então ele não estava vendo Emmanuel, ele estava vendo Públio Lentulus. E é por isso que quando nós cruzamos com Jesus, ele vê o que? A nossa essência. E ele vai atrás da sua ovelha perdida. Nem que demore milhares, centenas, várias reencarnações, a ovelha perdida volta sempre para o redil. Então, vamos dar continuidade. Eu acho que eu estou com a mão muito pesada. Então, olha lá. Então, vamos ler, então, uma contextualização do vídeo que nós passamos. Mas, nós passamos um vídeo devido aos direitos autorais. Então, nós vamos ler a passagem, para que a gente, porque não foi colocado no YouTube. Então, vamos ler a passagem. Ela está em Marcos, capítulo 5, de 25 a 34. Mas os outros três também, Lucas também relatou e Mateus também falou sobre essa passagem. Então, vamos lá. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então, vamos ver aqui por que essa mulher sofreu tanto, por que ela foi tão rejeitada, tão humilhada, tão vilipendiada. Porque naquele tempo, Palestina, século I, em Levítico, capítulo 15, olha só o que fala. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora de sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto este durar. Qualquer cama na qual ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, e tudo sobre o qual ela se sentar estará impuro. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até o entardecer. Levítico é o terceiro livro do Velho Testamento que trata, dentre outros assuntos, dos rituais de purificação dos judeus. Então, olha só, olha como é rigoroso demais, a cama em que ela se deitar, a cadeira em que ela se sentar. Nós não sabemos se ela era casada, se ela tinha filho, mas a partir do momento, tudo para. Ela não pode ser tocada, ela não pode ser acariciada, ninguém pode dar um abraço nela, se ela não poderia entrar na sinagoga. Nós não falamos, é tão maravilhoso poder vir no centro, se abastecer, aqui é um pronto-socorro espiritual, mas ela não podia nada disso.
Olha, já pensou assim, uma mulher totalmente rejeitada, e além dessa rejeição toda, ela tinha uma deficiência muito grande, ela estava totalmente descarnada, anêmica. Nós sabemos que quando há uma hemorragia muito grande, precisa ter uma reposição de ferro, e essa mulher não, ela estava totalmente entregue a ela, ao seu esforço, à sua vontade própria, à sua fé. Olha que mulher valorosa. E aí, né, e também fala em Deuteronômio, Levítico, Gênesis e Atos dos Apóstolos. Fala o quê? Que o sangue é vida. Então, o sangue, na cultura judaica, simboliza a vida. Em Levítico encontramos, porque a vida de uma criatura está no sangue. Então, ela estava perdendo vida. Olha que interessante, por 12 anos, ela estava se esvaindo, ela estava perdendo vida. E naquela cultura, eles falavam também que seria um castigo. Quem sofre qualquer dano, quem tem alguma deficiência, era um castigo de Deus. Então, ela estava perdendo vida. Vamos guardar bem, por que a gente disse isso? Né? Por que ela toca simplesmente naquele lugar específico? Né? Então, o sangue é vida. E aí vamos então estudar a passagem. Agora que nós vamos estudar a passagem. Olha que loucura, né? Mas quanta coisa que tinha que ser falado antes. Então vamos lá, né? E uma mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, que muito padecia, sob os cuidados de muitos médicos, gastando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, mas tornando-se ainda pior. Né? Então é o que a gente falou. Ela tinha gastado tudo, ela só não tinha perdido a coragem, a fé, a determinação. Olha que lindo, ela teve atitude. O que nós precisamos diante de um sofrimento é ter atitude e acreditar que a gente não pode depositar as nossas esperanças em mãos humanas ou em homens. Né? A medicina é maravilhosa. Nós somos corpo, espírito e perispírito. Precisamos cuidar do nosso corpo, sim, casa do espírito. É através do corpo que podemos viver aqui neste planeta. E o nosso corpo tem todos os elementos químicos que o planeta tem. Então, como Emmanuel fala, que o corpo é máquina divina. Porém, ela não se adaptou ao que eles falaram. Muitos falaram, não, deixa, você não tem jeito. Muitos chamavam assim, imunda. Lá, a imunda chegou. E ela não podia, ela tinha que ficar totalmente longe. E eu gostaria de falar também, nós passamos por uma pandemia. Eu não sei vocês, sinto, né, que claro, todos temos os nossos sentimentos. Mas para mim foi muito difícil não abraçar, não beijar, não ficar perto das pessoas que eram altamente importantes para mim. Agora já penso essa mulher, 12 anos, chega uma hora que a família também não pode abraçá-la, tem que, e de repente eles ficam indiferentes a ela, porque em Levítico também fala que tinha um ritual de purificação. A mulher, a cada 28 dias, ela passava por esse ciclo e tinha que ir lá no sacerdote fazer todo um ritual de purificação. Nós não trouxemos aqui o ritual, porque ia ficar muito pesado, mas tinha que matar 2 passarinhos, o sangue do passarinho tinha que escorrer, não sei aonde. Olha que loucura! Durante 28 dias, a mulher tinha que fazer isso. E ai daquele que tocasse na mulher, né? Então, agora, 12 anos, totalmente teria que morrer, né? Mas ela não se achava assim. Então, vamos lá. No Evangelho de Nicodemos, interessante, né? Evangelho de Nicodemos. Mas vamos lá. Temos interessante informação. Esta mulher era Verônica, que segundo a tradição limpou o suor sanguinolento da face de Jesus na Via Crucis, no Gólgota. As feições do mestre teriam ficado estampadas na toalha. Vamos dar uma
foi admitida, depois que ela foi curada fisicamente, socialmente e espiritualmente, ela nunca mais deixou de seguir o Mestre. Ela tentou até voltar para sua família, mas algo lá no fundo do coração, ela falava: não, eu não posso mais ficar sem ele, eu preciso dos seus ensinamentos, eu preciso adquirir cada vez mais vida desse Mestre divino. E aí ela volta, só que quando ela volta, ela já vê todos aqueles impropérios, ela vê aquele Salvador, ela vê aquele divino amigo sendo chicoteado, sendo torturado. Ela fica desesperada com isso. E quando ele está subindo ao Gólgota, tinha 600 metros da onde ele foi julgado até onde ele foi crucificado. E ele estava com aquela coroa de espinhos na cabeça. Aquela coroa de espinhos é feita com um espinheiro santo, que é um espinho só no Oriente Médio que tem, que quando adentra ao cérebro, ele adentra 5 centímetros de tão forte que é o espinho. Então imagina, um espinho adentrando 5 centímetros dentro do seu cérebro, e é um órgão altamente irrigado. Então ele era uma ferida ambulante, e nem com morfina passa a dor de um espinheiro santo. E Jesus sentiu todas as dores de um ser humano, e ele estava com aquela cruz, que alguns historiadores dizem que é mais de 70 quilos. Ele foi chicoteado, e quando ele caía, a massa que há uma semana antes colocou ramos para ele passar, eles falavam: chicoteie, chicoteie, só isso, chicoteie mais. E ela, desesperada, ela vê aquilo e ela fura o bloqueio, como ela fez quando ela era ainda hemorrágica. Ela fura, ela enfrenta a multidão, e ela está com uma toalha de linho muito branca na bolsa. E ela, delicadamente, ela quer fazer alguma coisa. Ela fala: ajude, ajude. Isso, gente, está no livro Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Franco e Amélia Rodrigues, do Espírito. E aí ela tira aquela toalha muito alva, e ela tira aquela toalha e encosta delicadamente no rosto de Jesus, como se ela falasse assim: agora eu quero parar a sua hemorragia, eu quero cuidar de você. E aí quando ela coloca a toalha e tira, está estampado o rosto de Jesus. E é por essa toalha de Verônica, que é chamado Santo Sudário, que hoje, digitalmente, nós podemos encontrar as feições de Jesus, como se ele deixasse mais um legado para nós. E quando ela enxuga o seu rosto sanguinolento, misturado com suor e sangue, ele olha bem para ela e fala: eu nunca mais esquecerei de você. Olha que lindo, olha que conexão. E aí vamos lá. Mas esclarecendo, nós falamos Evangelho de Nicodemos. E por quê? Então vamos lá. Ai, olha, eu estou tão pesada. Peraí, acho que é mesmo, já deu o pano. Não, é aqui. É o último botão, né? Isso. É muito botão uma cabeça só. Vamos lá então. Mas Nicodemos não é o fariseu que conversou com Jesus sobre o nascer de novo? É ele mesmo. Na Idade Média circulavam muitos evangelhos de Maria, de Pedro, de Paulo, de Nicodemos, de Felipe. Eram dezenas. Quando São Jerônimo escreveu a Vulgata, a tradução dos textos gregos para o latim, dando origem ao Novo Testamento, como conhecemos, fez uma limpeza, ele fez um expurgo. Salvaram-se os 4 conhecidos: Mateus, Lucas, Marcos e João. Os demais são considerados apócrifos, quer dizer, falsos ou de autenticidade duvidosa. Esses 4 evangelistas não se reportam a Verônica, por isso seu nome não aparece no Novo Testamento, embora seja venerada como santa. Tem Santa Verônica, né? Então, olha só,
e no livro Primícias do Reino, não é Primícias do Reino, é Mulheres do Evangelho, que nós trouxemos aqui também, fala que ela chamava Berenice. E com o tempo, mas não existe nome judia, né? Uma judia chamada Verônica. Ela chamava Berenice. E com o andar do tempo, o andar da carruagem, passou a ser Verônica. Interessante, né? Mas o nome não importa. Berenice ou Verônica, o importante é a conexão, né? Que criou entre ela, o esforço dela e esse divino amigo de todas as horas. E Vulgata, como nós falamos Vulgata designa a tradução latina da Bíblia, compilada por São Jerônimo no século V e autenticada pelo Concílio de Trento no século XVI. Tá? Só para um conhecimento. Bom, então vamos lá. Sim, acho que não. E aí, então, voltando ao texto, né? Depois de ouvir a respeito de Jesus, enquanto vinha na multidão, por trás, tocou na sua veste, pois dizia: se tocar apenas na sua veste, serei salva. E imediatamente secou-se a fonte do seu sangue, e soube em seu corpo que ele estava curado do flagelo. Olha que interessante, aqui a gente quer falar a multidão. Olha que interessante, muitas das vezes a multidão nos oprime, a multidão muitas das vezes corta as nossas atitudes. Então ela enfrentou a multidão falava, como nós vimos, ela é impura, olha, eu conheço, nossa senhora, ela está tendo hemorragia, ela é uma impura, e ela não pensou em nada disso. Como Zaqueu também enfrentou uma multidão, ele era baixinho, cobrador de impostos, ele saiu da sua casa, ele não queria mais ser rejeitado tanto. O que ele fez? Ele subiu no sicômoro. Então nós precisamos de atitude. E ela enfrentou a multidão interna e a multidão externa. A externa, né, todo mundo rejeitando, empurrando, mas e a interna? Muitas vezes a nossa multidão grita internamente. A nossa multidão que nos dá insegurança, medo, desespero, né? Às vezes a gente fala, não, eu não vou lá, eu tenho medo, não, eu sou insegura, não, eu não vou começar esse estudo. Até isso, falar, nossa, livro dos Espíritos, já fiz muitas vezes. Nossa, o Evangelho, é aquele tema de novo, é a multidão interna. E por que isso? Porque quanto mais a gente vive, mais a gente precisa saber, cada dia a gente está no momento. Se nós fizermos 3 vezes, 4 vezes o livro dos Espíritos, nós precisamos fazer 5, 6, 7, porque cada dia somos diferentes. As nossas células, a cada 24 horas, trocam, mudam. Então, o que eu estou vendo hoje, às vezes não é o que eu estou vendo amanhã. Cada pergunta é importante. Então, essa é a multidão também interna, a multidão do orgulho, da vaidade. Eu não estou bem hoje, mas eu sou passista. Então, como que eu vou pedir um passe? Eu já dou o passe? Como que eu vou pedir um passe? Então, nós precisamos, ver as nossas necessidades, o que eu preciso, o que eu posso contribuir com essa doutrina cada vez mais consoladora, que nos coloca de pé diante de tantas vicissitudes da vida. Então, é o bem sofrer que a gente precisa vivenciar, né? Então, vamos lá. E aí, ela tocou as vestes. Por que ela tocou as vestes? Em Números, capítulo 15, de 38 a 39, fala assim, na linguagem figurada do Velho Testamento, é como se Deus falasse a Moisés. Então, em Números está assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas põe um cordão azul, e as franjas vos serão para que vendo-as vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Olha que coisa mais linda. Essa mulher, muitas das vezes, por ela ser tão rejeitada, tão humilhada, tão vilipendiada, ela
franjas na borda das barras, né, de suas túnicas, representando então os mandamentos. E olha que interessante, essas franjas tinham que arrastar pelo chão. E por quê? Porque o judeu fala que o meu caminho está sendo guiado por Deus. Então olha que bonito. Então onde eles andavam, ficava aquele caminho sendo arrastado, dizendo que os mandamentos, eu sigo os mandamentos, o meu caminho tem Deus. E por isso que ela tocou nas franjas, ela queria se reintegrar, ela queria se sentir novamente amada, ela queria se sentir uma família, ela queria se sentir novamente filha de Deus. E aí Jesus, ele sente tudo isso nesse toque. Né? E aí, olha só. E aí, no livro, nós achamos muito interessante, no livro Harmonização, pelo Espírito Emmanuel, ele fala sobre o toque. Então, olha só, o caso da mulher doente, que procurava tocar o Senhor de leve, cheia de confiança, depois de reconhecer a miséria orgânica, é elucidativo. Olha a humildade dela. Olha, eu tenho um sofrimento, eu tenho um problema, eu preciso procurar cura. Né? Não é assim, ela não quis se esconder. Ela tinha tudo para se esconder, não é? Mas não, ela confiou. Né? E aí vamos lá. A enferma, por receber o toque divino, movimentou-se intensamente. Antes de tudo, encaminhou a ruína própria e declarou-se perante si mesma. Aceitou a necessidade do socorro do Cristo, saiu de casa para identificar-se com todos os que precisavam assistência do Mestre Divino e, incorporada à multidão, tocou-lhe a veste cheia de confiança. Instantaneamente, foi tocada por Jesus, de maneira particular, encheu-se de luz e voltou à paz. Como vemos, o problema do toque é complexo. Sem o contato de Jesus, não há fé legítima. Mas, para que isso se efetue, é preciso que a providência parta de nós mesmos. Jesus é Espírito puro. Jesus, ele irradia saúde, ele irradia bem-estar. Tudo nele irradiava cura. Mas ela abriu os canais. Como Emmanuel fala, né? O toque, né? O canal que tem que ser aberto depende de nós. E aí a gente pensa, né? Quando a gente estava revendo tudo isso, a gente pensou, onde será que eu estou sangrando? Né? Pode ser que nós estamos sangrando também em alguma parte. Será que é no meu relacionamento? Será que é no meu dia a dia? Será que é no meu trabalho? Às vezes eu estou sangrando também, como aquela mulher. Mas aí eu preciso de um toque. Como Emmanuel fala, a providência tem que partir de nós. Jesus espera pelo nosso toque. E Ele sabe o que cada um aqui precisa. Deus ajuda seus filhos através de seus próprios filhos. Porém, Jesus, Ele é um amigo de todas as horas. Ele sabe o que nós precisamos, mas nós precisamos ir até Ele. Ir. No Evangelho fala, ir de encontro ao infortúnio. Então nós precisamos abrir os canais. Como o Evangelho do Lar, como uma prece bem feita. A prece é o maior escudo que a gente tem, né? Que une as forças humanas com as forças divinas. Então esse toque, Jesus espera diuturnamente pelo nosso toque. Então toquemos em Jesus. Quem sabe a nossa hemorragia ainda seque essa noite. Então, vamos lá. Mas Marcos continua. Jesus, imediatamente, reconhecendo que havia saído o poder de si mesmo e voltando-se em meio à multidão, dizia: quem tocou nas minhas vestes? Diziam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão está te comprimindo e dizes: quem me tocou? Quem falou isso? Foi Pedro, né? Pedro, é maravilhoso também a escolha dos 12 discípulos. Eu fico encantada com tudo isso. Olha só, Jesus, ele poderia vir com 12 anjos da ala crística para ajudar ele nesse mundo de provas e expiações. Mas ele escolheu 12, ao todo foram 72. Mas, né, 60 ele fez
fez com que fossem, né, pregar o Evangelho, e 12 ficavam ao lado dele. Ele escolheu 12 homens totalmente imperfeitos. E Pedro, ele era o mais imperfeito de todos. Ele era agressivo, ele era mal-humorado. Aqui Marcos está sendo educado, né? Vê quem está, né? Vê a multidão, olha, todo mundo está te comprimindo, não é? Mas eu acho que na realidade ele falou, ó, pelo amor de Deus, né? Não está vendo? Está todo mundo aí? Não é, Marcos? Eu creio que foi isso. Pelo amor de Deus, né? O que é isso? Que pergunta mais tonta. Eu acho que Pedro falou isso. Ninguém me engana que Pedro falou isso. Na realidade, Pedro, caiu a ficha de Pedro quando ele nega Jesus por 3 vezes. E aí, quando o galo canta naquela madrugada, ele olha para Jesus dentro, isso está na Boa Nova, no livro Boa Nova. Ele olha na cadeia onde está Jesus e os olhos do mestre não tem nenhuma repreenda, não tem nada, muito pelo contrário, tem muito amor, tem muito carinho por Pedro. Então, quando ele nega Jesus 3 vezes, ele olha e ele vê aquele olhar todo acariciando ele, abraçando ele. Daí que caiu a ficha. Aí que Pedro começou a mudar. Bonito isso, né? Então vamos lá, gente. Bom, e aí, né? Então, isso. E aí nós vamos falar um pouquinho, nossa, ainda dá tempo, tá? Na Gênesis, né? Gênesis capítulo 15, item 11. Ela nos fala assim: essas palavras, conhecendo a si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Elas exprimem um movimento fluídico que se operou de Jesus para a mulher enferma. Ambos sentiram a ação que acabara de se produzir. É notável que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Ele não fez nem magnetização e nem imposição das mãos. A irradiação fluídica normal bastou para operar a cura. Então, olha que interessante, né? Então, foi o toque realmente. Jesus estava andando, como nós vimos. Jesus estava andando, mas é lógico. Ele estava indo para a casa de Jairo, que há duas histórias aí entrelaçadas, né? Jairo também tinha uma filha que há 12 anos, com 12 anos, que estava prestes a desencarnar, mas aí é uma outra história, de uma outra noite. Então, associa-se à mulher hemorroísta. Então, ela vem, na realidade, ela queria tocar o quê? A alma de Jesus. Na realidade, ela queria tocar o coração de Jesus. Então, era uma coisa muito entre ela e ele. Tanto é que ela vai se arrastando e só de relar nas vestes, ela entrou na sintonia do mestre. Porque o mestre, ele resplandecia a vida. E ela estava perdendo vida. Então, ela relando nas bordas da túnica do mestre, ela entrou, ela se associou, ela se conectou com a vida de Jesus. Né? Mas aí, continuando, Gênesis ainda fala no capítulo 15 das curas. Mas, por que essa irradiação se dirigiu para essa mulher antes que para os outros, uma vez que Jesus não pensava nela e que estava cercado pela multidão? Olha que interessante, né? Todo mundo estava relando em Jesus. Então, se ele é um poder curativo, por que todos não foram pegando um pouco de virtude? Né? E não, foi só ela. E por quê? E aí fala assim, a razão disso é bem simples. O fluido, sendo dado como matéria terapêutica, que é Jesus, deve atingir a desordem orgânica para repará-la. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído, que foi o que aconteceu, pelo desejo ardente, a confiança. Em uma palavra, a fé do enfermo. A fé é a base fundamental para que as pessoas recebam suas bênçãos. Então, Jesus estava lá, como se fosse uma luz brilhando. Mas pela vontade dela, ela que acionou, ela foi como se fosse, ainda a Gênesis fala, como uma bomba aspirante. Ela aspirou toda o que ela
precisava ali naquele momento para curar a sua desordem orgânica. E aí também, né, no Evangelho. Não, mas vamos voltar só um pouquinho aqui. Olha que interessante. Então, por isso que às vezes, quando nós temos duas pessoas que querem ser curadas e um mesmo curador, às vezes uma é curada e a outra não. Interessante, né? Por que isso? Por quê? Porque um está muito mais aberto, está ligado, seus canais, a sua fé está muito mais aflorada do que o outro. Às vezes o outro ele está curioso. Deixa eu ir lá, me falaram que aquilo lá é bom? Eu vou lá. Vou conhecer, né? Vamos ver se dá certo. E o outro não. O outro é puramente vontade. Eu tenho certeza que se eu sair daqui hoje eu vou estar curado. Então, olha que maravilhoso. Por isso que a Emmanuel fala, né? Que tem que partir do enfermo e não propriamente do curador. Então, vamos lá. Então, continuando, né? O capítulo 19, o item 4, a fé transporta montanhas. O capítulo 19. No item 12, fala assim: a verdadeira fé se alia à humildade. Ela reconheceu a carência orgânica dela. Ela explicou toda a verdade para ele. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem ele. Por isso os bons espíritos vêm em sua ajuda. Essa mulher mostrou humildade, não mostrou? Pensa bem, ela foi se arrastando, ela foi, não, pelo menos me toque. E quando ele fala, quem me tocou, e olha para ela fala a verdade. E aí, um espírito protetor Paris também, no item 12, né, ele fala assim: a fé é humana e divina. Se todos os encarnados, olha, vamos prestar atenção nisso. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, milagres, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Eu acho tão lindo isso, eu sempre cito, capítulo 19, item 12, a fé humana e a fé divina, porque a gente tem que acreditar nas nossas potencialidades. Jesus nos disse: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O sal é o que dá gosto, é o que tempera, é o que dá sabor. E um dia eu vi uma frase muito interessante que eu achei tão legal, que fala assim: o sal, ele dá sede. Ele não dá sede? Então nós precisamos também emanar isso, para que as pessoas que nos escutam tenham sede de saber mais, né? Olha que legal, nossa, que bom, olha, onde foi? É naquele livro, eu quero ler. Você tem aquele livro? Então, nós somos o sal para dar sede, além do sabor e além do tempero, nós temos que dar sede. Bom, mas então a fé é humana, né? Eu sou uma filha de Deus, eu tenho tantos potenciais, em mim estão todas as virtudes, mas pode ser que estão latentes, em embriões, mas que nada, né, nada impossibilita de eu ir atrás e desenvolver essas virtudes, esses embriões, para virar árvores frondosas. Mas ao mesmo tempo eu tenho que acreditar numa fé superior. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Então há um Deus que olha por mim, que torce por mim, que coloca 1001 mentores ao meu redor para que eu dê certo, mas também eu preciso acreditar na minha força, na minha capacidade, ir mais além. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar minha casa, meu trabalho? E não ficar delegando, não ficar culpando. Eu sou assim por causa dele. Não, eu posso fazer um pouco mais. Eu posso melhorar. Eu quero, eu consigo, eu posso. É a fé humana. E essa mulher teve fé humana. Ela acreditou nela, no potencial dela, apesar de todo mundo estava falando ao contrário. Então vamos lá. Então, voltando ao texto de Marcos, Jesus olhava ao redor para ver a
Veio, prosternou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele, porém, lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e permanece curado do teu flagelo. Olha que lindo isso. Jesus, ele já sabia. Ele entrou ali naquele lugar porque sabia que ela vinha vindo. Mas, quando ele disse: quem me tocou? Quem? E aí ele faz assim, né? Quem? Como coisa, fala. Né? E por que isso? Porque ele queria curá-la também socialmente. Porque aquela mulher, muitas das vezes, ela ia ser curada e ia embora. E ninguém ia saber que ela não era mais imunda, ela não era mais impura. Então, ele fazendo isso, ele agregou aquela mulher de novo. Ele falou: você é filha. Ela começa sem nome, uma certa mulher, e ela sai como sendo filha. Olha que interessante. Ela assume, né? E ela assume a posição de filha. Por isso que a única cura que ele fala, filha, é a única cura. Então, quando ele exige que ela se apresenta, é para que todos ao redor não a rejeitassem mais, a tratassem como filha, como a irmã querida que volta ao lar. E aí, no capítulo 15, novamente, eu estou recebendo o horário? Bom, depois vocês falam com o moço, tá bom? Então, vamos. Você nos deixou com sede. Ai, que bom, que bom. Ainda bem, né? Já pensou no live? Nossa, que salgado. Então, vamos lá. Então, em capítulo 15, né? Jesus tinha, pois, razão em dizer: a tua fé te salvou. Jesus nunca falou: olha, eu te curei. Nunca, né? A tua fé te salvou. Você que abriu os canais. Você que conquistou isso. E aí, vamos lá. Compreende-se aqui que a fé não é virtude mística ou passiva, tal como certas pessoas a entendem, mas uma verdadeira força atrativa, ao passo que aquele que não a tem opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia, que paralisa a ação. Segundo isto, compreende-se que dois enfermos atingidos pelo mesmo mal, estando em presença de um curador, um pode ser curado e outro não. Interessante, é o que a gente falou, né? Então a fé é ativa, a fé não é passiva. Lembrem que Jesus disse: batei e a porta se abrirá, procura e achará, peça e receberá. Então, primeiro, o que é? É um verbo de ação, não é? Ele não fala assim: ó, fica aí que de repente você vai achar alguma coisa. Não, ele não fala. Ele fala: bata e a porta se abrirá. Ou seja, ele exige uma atitude sua. Nossa, né? Ele exige uma atitude, ele exige um verbo. Todo verbo imprime ação, exprime ação. Então nós precisamos dar a nossa cota, o nosso esforço, para que tudo aconteça. E aí vamos lá. E aí o tempo passa. Eu acho tão lindo essas histórias que o tempo passa, né? A mulher valorosa fundara um abrigo que amparasse os órfãos de qualquer procedência. Em nome do amor, ela ministrava os conceitos de vida e luz para aquelas almas em provação. O encontro com Jesus anos antes transformara sua vida de tal maneira que a força do amor contida em seu ser explodiu em obras de caridade e benemerência por onde quer que passasse. Ninguém permanece o mesmo depois de encontrar-se com Jesus. Todos que ali passavam, moços, velhos, crianças, encontravam sempre um prato de sopa e uma réstia de pão para aplacar a fome. Ensinando a jovens a manejar o tear, provia recursos para a manutenção do lar dos necessitados. Ali, à sombra de formosa árvore, ouviam da boca da nobre senhora velha e feliz história de um homem chamado Jesus. Isso está em Mulheres do Evangelho, Espírito Estevão. Olha que lindo, né? Então, ninguém é o mesmo
depois de um encontro com Jesus. Que nós saibamos olhar Jesus nos olhos, que nós saibamos tocar Jesus. E com certeza, e eu achei muito lindo que fala, né? Ela continuou com esse Jesus e ela queria, lembra lá no começo, transformar Jesus em obra divina, em comportamento de vida. Então ela transformou Jesus num comportamento de vida. Então olha que mulher valorosa, né? Velha e feliz, cheia de vida, cheia de amor, cheia de vontade de transmitir vida. E olha que bonito, achei muito interessante, ela ensinava jovens a manusear o tear, para que elas pudessem trazer recursos para suas famílias, né? Então ela sempre foi tão rejeitada, tão humilhada, nunca pôde vivenciar o amor de uma família, e ela estava sendo instrumento de várias famílias ali, né, ser conduzidas pelo trabalho, pelo amor, pela alegria de estarem juntos. Então, é isso. A fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá na força devida para suportá-las. Isso está em Emmanuel. Então, eu agradeço imensamente a presença, a paciência em me ouvir, e que nós possamos sair daqui hoje sendo tocados, porque tocados nós estamos sempre tocados por Jesus, mas que a gente toque Jesus, que a gente sinta Jesus do nosso lado, e que Ele cure as nossas feridas,